Pode se sentar, queridos. Boa noite, paz. Como é bom servir o Senhor, né? Estar na casa de Deus, meditar na palavra do Senhor, louvar a Deus. Nós estamos vivendo um tempo agora de proximidade com o Natal, né? Está muito próximo do Natal, na realidade, pouco tempo mesmo. E vamos meditar um pouco na palavra de Deus e um pouco sobre a real ou a verdadeira história do Natal. E é muito importante falar sobre isso, porque, na realidade, nós vivemos cada vez mais um tempo onde as pessoas estão vivendo em cima das tradições, né? E as tradições, todas elas são criadas, né, a partir de alguma coisa. Nenhuma tradição, ela existe do nada, ela existe em cima de uma verdade, um princípio, alguma coisa, uma história, e assim é com o Natal. Então, por exemplo, eu e minha família, nós fomos missionários na Escócia durante 8 anos, né? E naquela época, como é hoje, o ritmo do Natal é muito intenso naquela região. Na verdade, é muito até interessante e diferente da maneira como nós fazemos com o Natal, porque nós vivemos num país tropical, lá você está num país onde no Natal vai nevar, muito frio. Então, tudo que envolve a preparação para o Natal, até a compra dos presentes, né? Aqui, por exemplo, a maioria de vocês provavelmente ainda não comprou presente de Natal para dar para as pessoas que você vai dar presente, se é que você vai dar presente, né? Mas no Reino Unido, setembro, as pessoas já começam a falar com os amigos a respeito disso e perguntando, por acaso já começou a comprar os presentes de Natal? Porque a partir daquela época, até lá para o meado de novembro, a maioria das famílias já tem os presentes guardados em casa. Estão se preparando para o Natal. Mas apesar de toda a tradição, de toda a preparação para o Natal, a ideia de Natal para eles é a ideia de que o Natal é um tempo de festa, é um tempo de beber no pub, é um tempo de chamar os amigos para uma bebedeira, para comer bastante, para dar presente, receber presente. E se perguntar, alguém provavelmente vai dizer, isso tem a ver com o nascimento de Cristo. Mas o Reino Unido já não é mais considerado um país cristão, porque mais de 50% da população se declara ateu, ou que não crê em Deus. Isso foi uma estatística agora que saiu esse ano, mas na minha opinião isso já é de muitos anos, porque desde que eu estava lá, eu nunca percebi que era diferente disso, essa é a realidade. Agora, imagina um país onde a maioria se diz ateu, mas celebra o Natal, porque a tradição tomou conta. Então você vive uma fantasia, vive uma irrealidade, onde os valores são outros, o que interessa mais o personagem do Natal já não é o Cristo, mas é o Papai Noel e outras coisas mais que não tem nada a ver com o Cristo. Então essa ideia, ela é no Reino Unido, ela é em outros lugares, né? Eu me lembro, por exemplo, da minha infância, só dizendo que o Natal, por exemplo, lá em Lima, no Peru, né? Eu passei o Natal lá e o Ano Novo com o Davi a Sol algumas vezes, e o Natal, na véspera de Natal para o dia do Natal, que é quando tem a ceia, então naquela noite tem uma grande queima de fogos. Toda a cidade de Lima, em todas as ruas, onde você estiver, em qualquer rua, você não precisa sair para assistir uma queima de fogos, porque vai ter pirotecnia, vai ter tudo, os vizinhos têm fogos lá à vontade para fazer a maior festa que você imagina. A cidade fica iluminada, a mesma coisa na virada do ano, né? Então, não quer dizer que Lima, os 16 milhões de pessoas que vivem naquela região ali, estão amando Jesus. Quer dizer apenas que eles vivem uma tradição que virou uma tradição humana, que é o Natal. Vamos comer no Natal. E isso não tem nada a ver com a história real do Natal, porque a história do Natal nunca foi a respeito de comer, de dar presente, de beber, nunca foi a respeito dessas fantasias humanas. E nós queremos falar um pouco sobre isso aqui hoje, né?
essa história mesmo de Papai Noel. Eu me lembro que quando eu era criança, me ensinaram a colocar uma caixa de sapato vazia embaixo da cama, na esperança de que o Papai Noel ia colocar um presente. Me disseram, põe a caixa vazia, no dia seguinte o presente vai estar lá. E eu tive umas boas decepções com o Papai Noel, porque na realidade coloquei a caixa, no outro dia estava vazia. E me explicaram que ele andava muito ocupado, que ele não podia passar na nossa casa, o homem trabalha muito. Eu falei, mas que coisa é essa que nunca chega na minha casa, né? Até ouvi a história de uma criança, que era uma criança muito peralta, né, muito bagunceira, e ele queria uma bicicleta no Natal. Então ele pensou, vou botar a caixa debaixo da cama e com certeza dessa vez vai dar certo, eu vou ter minha bicicleta. Papai Noel vai ser camarada, mas ele pensou assim, não vai dar muito certo, porque já das outras vezes não colocou. Então ele falou, é melhor falar com o Papai do Céu. Então ele foi falar com o Papai do Céu. E ele disse, Papai do Céu, se você me der a minha bicicleta, se eu me comportar bem nessas próximas 4 semanas, você me dá a minha bicicleta? Aí depois ele parou para pensar e ele chegou à conclusão de que ele não ia se comportar por 4 semanas. Então ele voltou a falar com o Papai do Céu e disse, olha, se eu me comportar nas próximas 2 semanas, você me dá a minha bicicleta? E na realidade, ele chegou à conclusão de que não ia se comportar nas próximas 2 semanas. Então ele foi na igreja que a família dele cultuava naquela região, entrou lá, pegou um objeto de culto, enrolou numa roupa, na jaqueta dele, levou para casa e colocou debaixo da cama. Então ele voltou a falar, e agora ele disse, eu vou falar com Jesus agora. Então ele disse, Jesus, se algum dia você quiser ver sua mãe de novo, então traga a minha bicicleta aqui no Natal. Né? Ele sequestrou a imagem lá da Maria. Lá, né? Então, essas são situações que a gente vive no dia a dia, né? Da questão da tradição humana, da maneira das pessoas verem a coisa. Sucede que na igreja de Jesus nós precisamos ter o entendimento, a revelação, o discernimento de fatos e de coisas, porque, meus irmãos, o Natal nunca foi a respeito dessas coisas. Natal, na realidade, quando nós falamos Natal, a expressão máxima da bondade e da misericórdia do Senhor, de ter enviado o seu único filho. Então é a respeito de um menino que nasceu, um menino que cresceu, morreu e ressuscitou para trazer salvação a todos nós. O Natal não é apenas o nascimento, o Natal ele comporta em si toda a realidade, porque o fato historicamente, isso não é alegoria, Jesus não é uma história da carochinha. Historicamente, Jesus nasceu de uma virgem, nasceu de Maria. A gente não sabe dimensionar o que isso significou quando Gabriel falou para ela que ela daria à luz a um filho, e ela não tinha, ela estava apenas no processo de casamento, quer dizer, ela não tinha se desposado com José. E imagina na cabeça de uma jovem mãe como seria ser mãe de uma criança que não tinha um pai. E o Gabriel disse para ela, vai ser gerado pelo Espírito Santo. Pior ainda, ótimo que é pelo Espírito Santo, mas como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Como que eu vou explicar isso para o mundo? Então, no mundo dela, a gente não viveu essa realidade, mas haviam conflitos, haviam realidades. Mas a Bíblia diz que ela creu e ela se submeteu à vontade do Senhor. Graças a Deus por isso, né? E Maria, assim como José, eram descendentes de Davi. Os dois eram da linhagem de Davi. E a promessa é que aquele que ia nascer dela governaria para sempre o povo de Deus, e que ele seria chamado Deus Todo-Poderoso. Então, a revelação para ela, primeiro, de que ele, pelo próprio nome que é Jesus, ou Joshua, que significa salvação, na realidade, ou Yeshua, né, que é salvação, na realidade, já tinha um significado pelo próprio nome, ou seja, Maria não tinha dúvida nenhuma de que ela precisava de um Salvador. Maria, mãe de Jesus, precisou de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós precisamos de Jesus. Amém?
E aí você imagina o conflito que Maria viveu durante a sua vida, com um filho que ela sabia que seria o rei, governaria, salvação e tudo mais, mas que estava caminhando numa direção que era a direção da cruz, que não era a direção de governo, de poder, mas cada vez mais estava certo que ele estava caminhando num caminho onde ele iria morrer. E ele deixou isso claro. E de fato Jesus morreu na cruz. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então essa é a história, essa é a mensagem, como diz o texto, que eu quero mencionar aqui agora, que é Filipenses 2, 5 a 11, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse texto em si resume o significado do Natal. O Natal aconteceu porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, o Pai, decidiu enviar, e isso foi uma provisão que Deus fez antes da fundação do mundo. Porque todos nós sabemos que a história começa onde? A história começa em Adão. Eu me lembro que nós fomos uma vez falar de Jesus para um casal na Escócia, o Thomas e a Aline. Eles não criam em Deus. E o Thomas foi a primeira pessoa que eu tinha pregado, e eu já até contei a história dele aqui, mas quando nós fomos falar de Jesus na casa dele, a Aline, ela nunca tinha tocado, eu nunca tinha falado com ela sobre isso, ela não cria em Deus, e sentado na sala eu disse: olha, eu fiz essa viagem toda, eu estava indo para a Índia na época, eu cheguei aqui na casa de vocês porque eu preciso falar para vocês de uma coisa muito interessante, vai parecer loucura para você, mas eu vim aqui para falar sobre Deus. E a Aline me fez uma pergunta, ela perguntou assim: quando você usa a palavra Deus, o que você quer dizer com isso? Eu disse para ela: quando eu uso a palavra Deus, eu não estou me referindo ao Deus do islamismo, do cristianismo, do confucionismo, do budismo, porque Deus não é Deus da religião. Deus é Deus sobre todas as coisas. Você crê nisso? Amém? E é muito importante envolver o cristianismo, porque tem muita coisa do cristianismo que não tem nada a ver com Deus. E você sabe do que eu estou falando. Então eu disse: não é o Deus das religiões. Eu vim aqui falar para vocês do Deus que criou o céu e a terra. Ele criou todas as coisas. Se você não quiser chamar ele de Deus, não tem problema, pode chamar ele de Pai. Eu costumo chamar ele de Pai porque ele é o meu Pai, ele é o Pai que nos criou. E aí aquela jovem disse assim: eu costumo pensar que deve haver alguém que criou todas as coisas. E todas as noites, quando eu vou dormir, eu converso com ele. Aí eu descobri que ela conversava com o Deus que não é o Deus da religião, é o Deus criador do céu e da terra, e conversava com ele todas as noites. Então foi quando eu disse para eles: é exatamente sobre esse Deus que você conversa com ele à noite, é que eu vim falar com vocês. E 4 horas depois, na casa deles, ali falando, a Neuslene estava lá conversando, tomando chá, falando, eles disseram assim: se os nossos amigos souberem que nós estamos acreditando nessas coisas, eles vão dizer que ficamos loucos. Eu falei: vão mesmo, é a maior loucura esse negócio. Se você não entender isso, é a maior loucura, mas quando vem a revelação de Deus, então isso se torna a sabedoria. E naquele dia, naquela semana, o Thomas com a família dele foram na igreja. Eu ia pregar no domingo na igreja, eles foram lá ouvir a palavra. Eram as pessoas mais anormais que você possa imaginar. Não eram as pessoas normais da igreja. Porque para ele nunca tinha ido à igreja, então ele sentou lá e quando eu falava, ele me interrompia e perguntava. Então eu falava uma coisa, ele ria e falava: oh, peraí, repete isso aqui. Porque ele não estava nem aí para o negócio de
lugar de reunião. Ele só estava ali porque alguma coisa interessou ele sobre o tema Deus. Nós precisamos como igreja, irmãos, vou dar um adentro aqui, nós precisamos como igreja revelar Deus às pessoas, revelar Cristo às pessoas. Nós não fomos chamados para revelar religião ou religiosidade. Nós fomos chamados para revelar o Deus Criador do céu e da terra. E é o Deus Criador do céu e da terra que antes da fundação do mundo fez um plano quando o homem pecou, porque Adão pecou. Aliás, quando eu estava falando para a Aline, no meio daquelas 4 horas, ela perguntou assim, e Jesus, aonde que entra nisso? Eu falei, Jesus entra exatamente aqui, que aquela história que você já deve ter ouvido falar, de Adão que pecou e Eva que comeu a fruta, é tudo verdade. Está na Bíblia e a verdade é o que está revelado na Bíblia. Então Adão pecou, Eva pecou e o pecado entrou no mundo. E para que se resolvesse o problema do pecado, Deus, o Criador de todas as coisas, decidiu enviar o seu único filho para morrer por mim e pela sua família. E aí no final eles perguntaram assim, você costumava quando estava aqui num local de reunião, onde que é mesmo? Podemos ir lá também? Claro que pode, né? Porque eles estavam ouvindo o quê? As boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. E as boas novas libertam. A mensagem do Evangelho é libertadora. A mensagem de que Deus o Pai, desde antemão, desde antes da fundação do mundo, Ele preparou isso. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo chega a dizer, que por um único homem entrou o pecado no mundo. E aí entra a sabedoria de Deus. Porque ninguém é pecador porque cometeu o pecado. Você é pecador porque você nasceu nesse mundo. Ninguém que nasceu nesse mundo nasceu santo ou bom. A criança, assim como o filhote da cobra não nasce com veneno, o filhinho, a criança já nasce com a rebeldia no coração. Alguém já precisou ensinar a sua criança a mentir? Já precisou ensinar a sua criança a fazer coisa errada? Você não precisa ensinar não, meu irmão, eles sabem. Eles sabem desobedecer, eles vão aprender muito rápido. Porque a natureza humana é pecaminosa, ela é pecadora. Estão entendendo? Então, o homem nasceu no pecado. Então não importa se é o homem mais pecador ou se é o homem que parece mais justo da terra, o mais bondoso, mais misericordioso, mais amoroso, se não passar por Jesus, não tem salvação. Não tem salvação a não ser em Jesus Cristo. E essa é uma ilusão que muitos vivem, porque pensam que se eles fizerem boas obras, eles vão se justificar diante de Deus, assim como eram os fariseus, os doutores da lei. Eles achavam que por prestar um serviço para Deus, eles seriam recompensados. Eu estou fazendo uma boa obra, então Deus vai ver e vai me pagar. E a paga vai ser que eu vou entrar no céu. Não funciona dessa forma. A salvação é um dom gratuito de Deus. A Bíblia diz, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. É um presente de Deus. Deus decidiu dar e só Ele pode dar. Amém? A todas as pessoas. Então, por um único homem entrou o pecado. Mas Paulo falou assim também, pelo nascimento do segundo Adão. Pelo segundo Adão. Quem é o segundo Adão? O segundo Adão, que está lá em Romanos, é Jesus. O primeiro Adão nasceu e ele pecou e ele caiu. O segundo Adão, esse é justo, não cometeu pecado. Esse é o justo de Deus. Jesus Cristo, o justo. Tem um texto da palavra de Deus, que é Mateus 4, 16, 17, que diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Essa região que Jesus estava aqui, era uma região ali, como se fosse lá pelo lado de Gaza. Era uma região mais próxima do mar, e era uma região que toda a influência que vinha dos mares, de mercantes, mercadores, nômades que passavam por ali,
vinha para aquela região. Do ponto de vista judaico, era o pior lugar para alguém morar, era o lugar onde ia ter problema. Tanto que aquele lugar, em anos antigos, foi chamado o lugar onde as pessoas se assentavam na sombra da morte. Eu e você, sem Jesus, estamos ou estaríamos assentados nas regiões da sombra da morte. Sombra e morte. Onde há sombra, onde não há luz, mas aí o texto que Isaías, inclusive, profetizou, é que aquele povo que estava sentado na sombra, região da morte, viram uma grande luz. Que luz era essa? Jesus estava lendo o texto, ele estava proclamando esse texto, e ele estava dizendo um fato, a verdade da profecia estava se cumprindo naquele lugar, porque a luz de Deus raiou para todos nós, e a luz é Jesus. Ele veio no meio das trevas, ele veio no meio da podridão, no meio da desgraça humana, onde não teria solução. O homem, irmãos, é miseravelmente pecador. A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Nós nascemos em pecado. Então a resposta de Deus para o homem caído no pecado é: arrependei-vos cada um de vós. É isso que Jesus está dizendo aqui no texto, né? Quando diz arrependei-vos, essa foi a mensagem que Jesus começa a dizer naquele lugar. Começou Jesus a partir dali a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino de Deus. Eu tenho ministrado para criança nas aldeias, agora mesmo em Cumarumã, em Comenê, eu ministrei para as crianças, e a minha mensagem número 1 para as crianças é: crianças, arrependam-se dos seus pecados, porque criança comete pecado, e criança precisa se arrepender. Tem gente que acha que criança não peca, está certo que desobedece, mente, que não... Sua criança precisa conhecer Jesus. Então o caminho do arrependimento, ele é para adultos e ele é para criança. Jesus disse: deixai vir a mim as crianças, porque das tais é o reino dos céus. Ou seja, as crianças precisam ser levadas a Jesus. Eu pessoalmente aceitei Jesus quando eu tinha 5 anos de idade. A minha mãe me perguntou, e eu não vou lembrar nada de quando eu tinha 5 anos, mas eu me lembro perfeitamente do dia que eu aceitei Jesus com 5 anos de idade. Eu levantei a mão e disse: quero Jesus. E a partir daquele momento, toda vez que o pastor perguntava se alguém queria aceitar Jesus, eu levantei a mão. Eu aceitei Jesus 20 e tantas vezes. 20 e tantas vezes. Lá pelas 20 e tantas vezes, e a maioria das vezes era só eu aceitando Jesus, não tinha mais ninguém. Lá numa reunião, lá o pastor perguntou: tem alguém que quer? Eu levantei a mão, o pastor me chamou na frente e falou: vamos orar por você novamente, mas já aceitou Jesus muitas vezes, mais de 20, agora já está bom, já é o suficiente. Foi a maior frustração. Melhor coisa que tem é aceitar Jesus. Então eu pensei: melhor aceitar toda vez. E eu vou dizer para você, outro dia eu estava numa igreja lá em Minas, e eu preguei sobre isso. Eu falei: meu irmão, é melhor aceitar Jesus mais vezes do que menos vezes. Porque sabe o que acontece? Se você tiver dúvida, vamos fazer isso aqui agora. Se você tem dúvida, se aceitou Jesus ou não, levante a sua mão agora e aceita Jesus. Metade da igreja aceitou Jesus. Aí os irmãos vieram à frente, nós oramos, nos abraçamos. Eu falei: continue aceitando Jesus todo dia, meu irmão, porque isso é bom. Essa coisa de religiosidade, que eu já fiz, eu já sou... Nós todos precisamos andar no caminho da maturidade, do crescimento espiritual. E há momentos que nós precisamos voltar atrás, chutar o balde e começar de novo. Há momentos que nós erramos tudo, fizemos tudo errado, precisamos então entender o processo. O que Deus está querendo de nós. Amém? Então, irmãos, voltando aqui, Natal não é a respeito de comida, de bebida. O Natal, na realidade, é a respeito de um rei, o rei que decidiu se lançar, se entregar para salvar os servos, para salvar os perdidos. E esse é Jesus. Então o Natal é a respeito disso. Até tem um texto que eu gosto muito, que é quando Jesus está com seus discípulos no barco. Jesus pede aos discípulos que atravessem o canal, o mar, e alguns barquinhos com eles, e no meio da noite veio um vendaval, um vento tempestuoso, que era um vento com a capacidade de lançar todo mundo, naufragar todo mundo.
E os discípulos tinham certeza que a situação era complicada, porque as ondas eram muito altas e passavam por cima do barco, e os barcos começaram a encher de água. Isso significa que eles estavam naufragando. E no meio daquele caos todo, foram verificar que Jesus estava dormindo na proa do barco. E aí disseram: mestre, não te incomodes, que nós vamos todos perecer. Interessante que é uma outra história no Velho Testamento também, muito parecida com essa, mas também com outro teor, e eu quero mencionar que é a história de Jonas. Jonas estava no navio, fugindo da presença de Deus, em desobediência a Deus, pecou porque Deus mandou ele para Nínive pregar, e ele não foi, e ele estava em desobediência a Deus naquele navio, fugindo para onde? Para o lugar mais longe possível. E no meio do caminho, lá no meio do alto mar, a Bíblia diz que Deus pegou uma porção e Deus lançou no mar, Deus tocou as águas e o mar se agitou e houve um temporal, uma tempestade terrível, e os homens lançaram as cargas ao mar, viram que iam afundar, que não tinha como sobreviver, e aí de repente vão lá e encontram Jonas fazendo o quê? O que Jonas estava fazendo? Dormindo no travesseirinho na proa do barco. Era outro dormindo no barco. A diferença é que quando Jonas acordou, Jonas disse aos homens: é por minha causa, eu pequei, por causa dos meus pecados, porque eu estou em desobediência, me joga no mar e o mar vai se acalmar. E então os homens lançaram Jonas no mar e o mar se acalmou, porque a ira de Deus, aí eu volto a dizer, o que nos salva é Jesus, é através do sangue de Cristo, porque a ira de Deus nunca mudou contra o pecado. Deus é Deus justo, Ele vai julgar o pecado justamente. Ele é o justo juiz. Ele é Deus e Ele é juiz, isso nunca mudou. Ele julga o pecado. E naquele momento era como se Deus estivesse executando o juízo dele sobre aquela situação. Mas o Deus justo e juiz, Ele também teve misericórdia de Jonas, por causa do clamor de Jonas, e enviou um grande peixe que conduziu Jonas de volta ao propósito. E Deus é misericordioso, não é? Amém? Então a história desse navio era parecida, mas era outra, porque no barco onde estava Jesus, quem estava dormindo era o único justo que já existiu nessa terra. Deixa eu falar isso aqui com mais clareza. Nunca, depois do pecado, existiu um homem que pudesse ser chamado justo. Ninguém. Nós podemos até nos referir a dizer: Abraão era justo, mas ninguém era justo. Abraão não era justo, Elias não era justo, Davi não era justo. Nenhum desses homens eram justos, eram homens. A Bíblia diz que eram homens sujeitos aos mesmos pecados e fraquezas como nós. Eram homens como eu e você. Nenhum justo existia. A Bíblia diz que Deus olhou a terra e não viu nenhum justo. Até mesmo as nossas justiças para Deus foram consideradas como um pano imundo, como um trapo de imundícia. Ou seja, aquilo que parece justo no homem para Deus é um pano imundo, ou seja, não serve para nada, porque a justiça de Deus é muito além do que aquilo que a gente imagina. E Deus, sendo justo, decidiu abrir um caminho, preparou um caminho, antes da fundação do mundo, que era enviar o seu Filho Jesus para nascer, morrer, e inclusive, se não tivesse o nascimento, não teria morte nem ressurreição. Então o Filho de Deus nasceu de uma virgem, e tinha que ser, por questão mesmo de legalidade, porque Deus respeita as leis da natureza, as leis espirituais, elas são realidade. Ninguém que diga que não acredita na gravidade, se arrisca a pular de cima de um prédio, pula do 10º andar. Eu não acredito em gravidade, vai se arrebentar, porque não adianta, não é se você crê ou não, a gravidade é uma lei, é uma coisa natural da própria natureza. A mesma coisa são as leis espirituais. Não adianta alguém dizer assim: não é verdade que o homem planta, ele colhe. Não, é verdade, existem leis espirituais. E Deus respeita a questão chamada autoridade que Ele deu. Deus deu autoridade a Adão para governar sobre a terra, ou não deu?
Adão abriu mão dessa autoridade, deu legalidade ao diabo para agir nessa terra. E então entrou o pecado, a ação maligna, a opressão maligna e tudo que você vê por aí, porque houve uma legalidade. Adão abriu mão do direito que Deus tinha dado para ele. E por causa disso, somente um segundo Adão, que não tivesse cometido pecado, um homem justo, um homem que não pecou, chamado Jesus Cristo. Por isso que o cordeiro que era imolado na Páscoa, por exemplo, não podia ter mancha, não tinha pecado, ele era puro, era completamente sem mancha, sem defeito. Por isso João Batista, quando viu Jesus, quando vinha ter com ele para ser batizado, a Bíblia diz que João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele viu aquele homem como a resposta de Deus para tirar o pecado do mundo. Então Jesus veio para tirar o pecado do mundo, ele é a resposta de Deus. E aí então, irmãos, o fato é que ele precisava nascer como homem. E não sei o que você imagina sobre isso, mas na verdade não é só que Jesus nasceu num corpo humano. A Bíblia diz, João 1,14, João diz assim, e nós vimos, porque João ele estudava Jesus, ele estava perto de Jesus, ele disse, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vimos a glória, que glória? Viram a glória do Pai no Filho. A glória de Deus expressa no Filho Jesus, os discípulos estudaram, viram, perceberam, e na realidade, porque Jesus aceitou o Filho de Deus, porque, irmãos, eu não sei, eu creio que aqui todos entendem disso aqui, que Jesus ele era 100% homem, certo? Mas ele era 100% Deus também. Jesus não era 50% Deus, 100%. Jesus foi o único homem que não cometeu pecado, o Filho de Deus, ele era homem, 100% homem, mas ele era também 100% Deus. O Deus Todo-Poderoso enviou a terceira pessoa da Trindade, o Filho, que veio e nasceu de mulher, num corpo. Isso significa que ele aceitou habitar numa tenda, olha só, isso é tão forte, irmãos, que lá em Apocalipse, no final do livro, está dizendo o quê? Está dizendo assim que ele aceitou habitar em tenda com os homens por toda a eternidade. Isso significa que Jesus, o corpo que ele ressuscitou, que ele viveu, nasceu aqui e morreu e ressuscitou, esse corpo é o corpo que ele vive hoje na eternidade glorificado. Você acha que Deus jogou o corpo fora? Não, ele aceitou habitar. Isso significa, irmãos, que ele virá um dia, a Bíblia diz, ele vem, ele vai arrebatar a sua igreja, e ele fala, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ele vai, imagina um acampamento de tendas, lá na aldeia a gente faz isso, às vezes são muitas tendas ali, as pessoas acampadas para a missão, e eu gosto de estar no acampamento é uma coisa gostosa, e no meio daquelas tendas tem uma tenda, a tenda é de Jesus. Em outras palavras, ele aceitou viver no mesmo templo, no mesmo corpo humano, que ele veio, nasceu, morreu e ressuscitou. Jesus, quando apareceu aos discípulos, depois que ele ressuscitou, ele mostrou as marcas. Ele tem as marcas nas mãos até hoje. É o mesmo Jesus que nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou e subiu para a presença do Pai. O Natal é a respeito disso, é a respeito da resposta de Deus para salvar a todos nós, a toda a raça humana, a todos aqueles que nele creem, né? Porque todo aquele que nele crê, é isso que a Bíblia diz. Você creu em Jesus? Você creu em Jesus? Creu no amor dele? Aleluia! E eu quero encerrar dizendo que algumas coisas muito importantes, são algumas realidades que eu acho que é muito importante a gente ter muito em mente. Primeira realidade, porque nós estamos falando aqui de tradição que não tem nada a ver com a realidade, agora vamos falar de realidade. Amém, irmão? Isso que eu estou mencionando aqui de Jesus, isso é a realidade, isso não é uma história.
sabe? Uma vez uma pessoa me perguntou, o pastor Júlio perguntou, você acredita mesmo que Jesus veio, morreu, ressuscitou? Não é uma história só espiritual? Entende? Tem pessoas que ainda têm dúvida, será que ele veio mesmo? Porque ainda não entendeu a verdadeira história. A verdadeira história é que num determinado momento em que Deus preparou, o Filho de Deus nasceu em Belém. Isso é um fato, é tão histórico e é tão real que a história humana passou a ser dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Essa é a realidade, o tempo começou a ser contado assim, né? Então, primeira realidade que é muito importante termos em mente é que há um só Deus, só existe um Deus, e Ele é o que sustenta todas as coisas e também Ele é juiz. Não podemos nos esquecer disso. Esse é o maior problema, por exemplo, com os hindus, porque eles não acreditam em julgamento. Dentro do hinduísmo não tem julgamento. Você apenas sendo uma pessoa boa, as luzes boas conectadas com o espiritual, eles falam, né? E tudo está certo. Se você for bom, você morreu, ressuscitou, não ressuscita. Se você morreu, você reencarna. Essa é a ideia do hinduísmo, né? Então você pode nascer uma pessoa melhor. Eu tenho um amigo hindu lá em Moçambique. Quando eu vou para Moçambique, eu sempre passo um empresário lá, passo no comércio dele. Aí, se eu preciso comprar bicicleta para os obreiros lá, ele me vende quase pela metade do preço, né, para ajudar a igreja aí, para ajudar vocês. Aí, até ajudou a construir uma igreja lá há pouco tempo. Deu uma oferta lá, material para construir. Mas quando eu sento com ele para conversar, eu falo para ele de Jesus. Ele não tem nada contra, ele fala, não, as luzes estão conectadas, as vibrações, nós estamos todos conectados. Ele não entendeu o evangelho, mas é um homem que quer praticar coisas boas, boas obras, né? E essa é a realidade que muitas pessoas vivem, essa ideia, essa fantasia, né, de que se ele for bom, fizer coisas boas, as coisas vão acontecer, mas o hindu, ele não acredita em julgamento, em juízo. Falar em juízo, que tem um Deus que vai julgar, não, Deus você dá oferenda para ele, trata ele bem, que ele te trata bem. Ou seja, é um Deus que tem sentimentos humanos, é um Deus, na verdade, eles não acreditam num único Deus, né? E por falar nisso, eu até... Uma coisa muito importante que eu vinha meditando para cá é sobre a questão da condição humana, nós todos. O homem sem Deus, ele está realmente assentado em trevas, nas trevas sem luz. Sem Deus, o homem está perdido, quebrado. E foi o último período que eu estava no interior da Índia, toda vez que eu ando lá para aquelas regiões, eu gosto de tomar um chá. O pastor Júlio falou que esse chá não é muito bom. Eu já tomei uns bons chá. Agora, caldo de cana não experimenta, porque eu tentei, não deu certo. Mas o chá é um chá muito interessante, né? Um chá, que seria um chá inglês mesmo, fala inglês, né? Com leite. Esse vaso foi feito especificamente para colocar esse chá. Feito de argila queimado. Quando as pessoas tomam esse chá, se você for no lugar que estão tomando chá, lá tem um local onde a pessoa toma o chá e eles costumam jogar isso aqui lá e quebram, ele é estilhaçado, é uma tradição. E, na realidade, o nome da casta, que é considerada a casta mais inferior do hinduísmo, uma das mais inferiores, que são os Dalits, a origem da palavra vem da palavra Dalita, da língua materna deles, que significa literalmente estilhaçado, quebrado, alguma coisa que não tem mais prestígio ou valor. Então, 300 milhões de pessoas na Índia são considerados Dalits, né? São Dalits. E eles são pessoas que dentro do hinduísmo não mereciam ter nascido, ou era melhor se não tivesse nascido, porque vão viver sofrendo a vida toda, eles não podem entrar no templo para oferecer sacrifícios, eles não participam das festas do hinduísmo, então eles ficam na periferia de tudo isso. E na realidade, a história dos Dalits é a história de todos nós, quebrados pelo pecado, totalmente destruídos pelo pecado, totalmente destruídos pelo pecado. Por exemplo,
Eu e minha esposa estivemos na Índia, em alguns lugares, como em Vrindavan, que é a cidade das viúvas. E era à noite, nós queríamos ir num local onde as pessoas... onde nós queríamos encontrar um grupo de viúvas para orar por elas. Foi a primeira vez que pisamos, não sei se alguém pisou lá, cristão, tinha pisado lá antes disso, mas nós pisamos lá e nós conseguimos um senhor que nos guiou por um corredor bem escuro, e quando nós chegamos algum tempo depois num local, como uma plataforma assim, ali havia um grupo de viúvas, e elas estavam em transe, elas estavam ali sendo utilizadas como cavalos naquele lugar, que na realidade era um terreiro. E o homem que seria o que é o pai de santo, ou o guru, o cara que estava lá, com um cajado, não sei o quê, um monte de vela, uma vela na mão e tudo mais, é o que estava controlando o terreiro. E naquela noite eram as viúvas que Deus nos deu, eram as viúvas que nós tínhamos. Então nós dissemos para aquele moço, nós viemos de longe, queremos orar pelas viúvas, queremos cantar louvores aqui, queremos orar por essas mulheres. E aquele homem estava aqui, como que anestesiado. Tudo que nós falamos, ele concordou. E então, cantamos alguns hinos ali. Depois, a minha esposa com algumas outras irmãs subiram naquele lugar e abraçaram aquelas mulheres. Na Índia, existem hoje cerca de 45 milhões de viúvas. Dentro do hinduísmo, uma mulher viúva é considerada uma maldição. Ela perde o direito de legalidade dos filhos. Ela é abandonada dentro do hinduísmo. Ela é levada a viver na rua, vestir roupa branca, comer, não pode comer um doce agradável. Ela vai viver mendigando. É uma vida miserável, terrível, um abandono, uma coisa absurda. A pior coisa, para você ter uma ideia, na vida de um hindu, é acordar de manhã para ir para o trabalho e cruzar o caminho com uma viúva. É como ter um mau agouro, uma maldição cruzando o meu caminho. Você tem ideia do tamanho da visão do hinduísmo em relação à questão da viúva. Entende? É uma coisa terrível. E aquelas mulheres que estavam ali eram mulheres que perderam tudo. E talvez pela primeira vez foram abraçadas e foram beijadas. E nós colocamos uma oferta na mão de cada uma delas para declarar que as viúvas da Índia pertencem ao Senhor Jesus. Não é interessante que dentro do cristianismo, na nossa vida cristã, uma das grandes orientações que nós temos é o quê? Cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades, porque nós abraçamos as viúvas, a igreja ela recebe as pessoas, e não é a palavra inclusão, porque a palavra inclusão não define a realidade. A palavra é justiça de Deus. Deus é justo. E perante Deus não há diferença entre homem e mulher, entre viúva ou não viúva, entre escravo, livre. Não há diferença de um povo para o outro. Na realidade, nós estamos no mesmo lugar diante de Deus. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos do livramento de Deus e da salvação que está em Jesus Cristo, né? Então, a primeira coisa, voltando aqui, é que nós precisamos entender que tem um único Deus. O segundo, eu vou resumir aqui, o segundo é saber e entender que não existe verdade relativa. A verdade é sempre absoluta. Não existe algumas verdades. A verdade é uma só. E para resumir tudo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, a única verdade, a única realidade que existe em toda a história humana chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nele está concluindo toda a verdade. Tudo aquilo que é mentira, engano do diabo, desaparece em Cristo Jesus. Porque Ele veio, e Ele veio para manifestar a glória do seu Pai. Essa é a história que é contada, né? Essa é a história do Natal. A terceira coisa que é uma realidade muito importante, é que o homem sem Deus está morto nos seus pecados, alienado de Deus, movido pelo orgulho, pelo amor próprio, de maneira que não tem ninguém bom.
Se alguém acha que praticando boas obras, fazendo coisas boas, vai ser agradável diante de Deus, não vai. Na realidade, nós pregamos aqui há poucos dias sobre isso, né? Que é a condição, é quem você é que produz obras. É a sua nova natureza que produz boas ações. As boas ações não produzem natureza divina, mas a natureza divina produz boas obras. De maneira, como o Tiago fala, que nós não podemos colocar o carro na frente dos bois. Em outras palavras, você precisa ter sido transformado na sua natureza, conformado à natureza do Cristo, porque essa é uma outra parte dessa história que é muito importante, que quando Jesus Cristo morreu e Ele ressuscitou, Ele comprou para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. E na realidade, nos constituiu como filhos. Por isso, Jesus, Ele era o Filho unigênito do Pai, até que Ele morreu e ressuscitou. Hoje, Ele não é mais o Filho unigênito. Filho unigênito é o Filho único. Hoje, a Bíblia diz em Romanos 8 que Ele é o primogênito de muitos irmãos. É o primeiro de muitos irmãos. A família cresceu, amém, irmãos? Jesus veio, ressuscitou e gerou a família que estava no coração do Pai. Então, hoje, família de Deus significa que nós agora pertencemos ao reino de Deus, à natureza do nosso Pai, à vida de Cristo que é vivida em nós. Como diz uma frase, é vida que nasce da morte. É vida que nasce da morte. É muito mais do que uma simples religião. Aliás, não tem nada a ver com religião. É Cristo vivendo em você. É o Cristo que agora vive em nós. É o Cristo que me salvou. E agora eu vou viver para Deus e para a glória de Deus. Essa é a mensagem. Nós precisamos entender essas realidades. Porque, na realidade, irmãos, não existe outra verdade, não existe outra realidade, não existe outra história. A história do Natal é essa. Agora, nós precisamos viver essa história na prática. E é muito fácil a gente se deixar envolver com a tradição humana, de maneira que a tradição nos consome. Na verdade, a tradição ela vai nos matar. A tradição ela mata. Ela tira o conteúdo real das coisas, de maneira que parece uma coisa boa, mas na verdade não é. Tradição é uma sequência de imbecilidade, de estupidez. Porque a tradição, na verdade, ela não tem um fundamento verdadeiro. Agora, a verdade não é tradição, a verdade é a verdade. E nós somos chamados para viver a verdade. Amém, amado? Tem até uma história que eu vi uma vez que a mulher, ela costumava cozinhar o lagarto, um pedaço de carne, aí ela partia em dois para cozinhar. E o marido perguntou, mas por que você parte a carne em dois? Ela disse, a minha mãe me ensinou, sempre importante cortar em dois pedaços para cozinhar. Então o marido dela foi perguntar para a sogra, e disse, olha, mas por que você ensinou a sua filha a partir a carne em dois para cozinhar? Por que não cozinha inteiro? Ela disse, foi a minha mãe que me ensinou. Então ela foi para a mãe dela e perguntou, ela disse, não, foi a Bisa, ela que sempre disse que tem que cortar a carne no meio. Foi perguntar a Bisa para saber por que tinha que cortar a carne em dois pedaços. Sabe o que a Bisa disse? Porque a panela era pequena. Só por isso. E virou uma tradição. Então tradição é isso. Tradição é fazer coisas estupidamente sem saber por quê e nem para quê. Viver o Natal sem conhecer a história é a maior estupidez. Um homem que fala que está celebrando Natal sem conhecer Jesus está vivendo na ignorância e na estupidez, porque o Natal não é festa pagã. O nascimento de Jesus é história de povo de Deus. É quando começou a família de Deus. Amém, irmão? Então, nós precisamos... Até na Índia se celebra o Natal, sabia? Tem algumas regiões da Índia que vai ter coisa. Não é muito, não.
Mas tem coisa de Natal por lá também. Muita gente nem sabe o que é. Hora de gastar dinheiro, comprar. O shopping está falando de Natal. Lá na Europa tem Natal. Então na Índia também copia o Natal da Europa, né? Natal, né? Aquela coisa toda, as musiquinhas de Natal, né? E é possível viver coisas que são coisas espirituais, coisas boas, né? Sem, na verdade, ter a consciência do que é aquilo. Do que é aquilo. Simplesmente porque eu gosto daquilo, eu gosto de fazer aquilo, eu gosto das coisas relacionadas àquilo. E isso não nos leva a lugar nenhum. Então, nessa noite, eu quero convidar você a entrar esse ano num entendimento diferente, sabe? Quando você for para a mesa com a sua família, quando você for no Natal celebrar, coloca Jesus no centro da mesa. Faz Jesus ser o centro da atenção diante dos seus filhos, da sua família. Proclame a verdade do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos nesta noite, Senhor, te louvar pela tua bondade, pela tua misericórdia, por esta palavra que o Senhor tem colocado nesse dia diante de nós. E nós declaramos, Senhor, que queremos viver na luz, viver na verdade, que aqueles que estão vivendo nas trevas, assentados nas regiões das trevas, entendam e recebam uma grande luz nesse dia. Senhor, que nesse Natal centenas de pessoas possam ser transformadas e salvas pela luz que nos nasceu. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela tua bondade, pelas famílias que estão aqui, por cada irmão. Que o Senhor esteja abençoando cada um, em nome de Jesus. Amém.